Hoje nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E o tema central desse texto é o domínio e a soberania de Jesus. Ele vê tudo, ele sabe de todas as coisas, e a gente vai ver no decorrer desse texto que ele tem domínio e autoridade, nada acontece por acaso. A gente vai observando os detalhezinhos. Ele chama os discípulos e fala: vai até a cidade, lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, e não era normal o homem estar fazendo esse serviço, esse era um serviço típico de mulher, mas Jesus sabia que teria uma exceção naquele momento, e fala: quando vocês encontrarem, perguntem a ele onde nós vamos cear. Ele vai levar vocês para a casa deles e vai estar um local preparado para isso lá. Nada foge à sua autoridade, nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu controle. Deus tem controle de todas as coisas, por mais difícil que pareça, Ele tem domínio e a direção. É interessante porque não é uma questão de adivinhação. Ele sabe o que está por vir, porque Ele planeja. É isso que diz Isaías 46, versículo 9 e 10. Aqui na projeção está só o versículo 10, mas 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé. E no final do versículo ele vai dizer por que ele sabe de todas as coisas, por que o conselho dele permanece de pé, por que ele tem um domínio sobre tudo, porque a vontade dele ele faz acontecer. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele é o Deus que governa com justiça. Quando Ele se torna Rei em nossos corações, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa vida então passa a ser guiada por Ele, para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, eu estou me ajeitando aqui, não sei se não está legal aí, ok? Romanos capítulo 8, versículo 28 vai nos dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E nós sabemos desse versículo, nós conhecemos a passagem, nós recitamos o texto, né? Mas a gente é tendente a pensar que todas as coisas não são as coisas boas. Então a gente lê o versículo assim: sabemos que todas as coisas boas e excelentes cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que todas as coisas, sem exceção, até as que a gente olha e fala: isso aqui não é muito bom, até elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 9 vai dizer: o coração do homem traça planos, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É interessante porque dentro desse contexto de soberania de Deus, aquele que se rebela, que rejeita a soberania de Deus sobre sua vida, é aquele que se afasta. Quando a pessoa age dessa forma, o que ele está dizendo para Deus é que ele quer viver não conforme a orientação de Deus, mas ele começa a querer viver de acordo com a sua própria vontade, conforme as suas próprias escolhas, não seguindo a orientação de Deus, mas buscando a sua própria orientação, o seu próprio desejo. O trecho então que nós vamos meditar nessa noite revela que a vontade de Deus se cumpre mesmo em circunstâncias dolorosas, mesmo em momentos difíceis, mesmo com momentos como esse que nós estamos vivendo. Para Jesus e seus discípulos, para aqueles que se rebelaram e desejavam viver longe da vontade soberana, eu quero lhe dizer que a vontade de Deus se cumpre. Jesus, semana que vem, é o texto da semana que vem, mas ele faz esse momento da última ceia, aqui da celebração da última ceia, e ele sai dali e está sempre no Getsemane, falando: a minha vontade é que esse cálice, se puder, seja passado de mim. Mas ele se coloca diante, se dobra a soberania de Deus e fala: não seja feita a minha vontade,
mas a tua vontade, porque é a vontade de Deus que é soberana. Marcos capítulo 14, então, os versículos de 12 a 16 vão falar assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição? Então Jesus enviou os 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro, sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde ficam os aposentos no qual farei as refeições da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará numa sala grande, no andar superior, que estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito. E ali prepararam a Páscoa. A festa que está enumerada aqui no versículo 12, aqui Marcos só fala a festa dos pães sem fermento. É uma festa, mas uma festa celebrada em 2 momentos, em 2 etapas, ou se você preferir, 2 festas unidas. A gente, aqui no Brasil, tem festas grandes, mas geralmente é uma festa só. Mas imagina você juntar um feriado grande como o Carnaval e outro feriado grande como a Páscoa e botar ali 8 dias juntos. É assim que era a celebração da Páscoa judaica. No primeiro dia da Páscoa, era celebrado no dia 14 do mês de Nissan. Nesse primeiro dia, no dia 14, era celebrada a Páscoa. Mas a partir do dia 15, nos 7 dias seguintes, era então celebrada a festa dos pães sem fermento. Como é que isso acontecia? No primeiro dia, aliás, antes do primeiro dia, é bom lembrar que o dia judaico começa a partir das 18 horas e o nosso dia começa à meia-noite, às 0 horas, não é isso? E vai até às 11h59 da noite do outro dia. O judeu começa o dia ao pôr do sol e vai até ao pôr do sol do outro dia. Então, 18 horas, mais ou menos 18 horas de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então, no dia 13, ali, antes do pôr do sol, ele pegava o cordeiro, levava até o templo e o sacerdote fazia o sacrifício daquele cordeiro, consagrava aquele cordeiro. Ele pegava aquele cordeiro e levava para casa, porque a Páscoa era uma celebração que deveria ser feita em família. Então ele assava aquele cordeiro e a família se reunia para poder se alimentar juntas ali. O que eles celebravam? Eles celebravam a libertação da escravidão do Egito, a salvação dos primogênitos, a proteção do povo de Deus durante toda aquela caminhada. Isso na festa da Páscoa, a morte do cordeiro pascal, mas na festa dos pães asmos, que começava do dia 15 até o dia 22 desse mês de Nissan, 7 dias de festa. Durante todo aquele período de 7 dias, todo tipo de fermento era retirado de dentro das casas. Não podia ter nada que fermentasse dentro das casas, tudo era retirado. As mulheres preparavam as ervas amargas, o vinho, o pão sem fermento, preparavam as frutas cozidas para aquela refeição. A ceia, então, que estava ali sendo celebrada, era um momento de comunhão daquela família com Deus. A família se reunia para falar: nós queremos viver em harmonia entre nós queremos trabalhar juntos e viver nós juntos irmanados, mas nós também queremos ter comunhão com Deus, por isso que nos reunimos, sacrificamos o cordeiro e seguimos todas essas regras, porque nós queremos ter comunhão com o nosso Deus. Essa mesa da comunhão ali, que começa na celebração da Páscoa, que agora Jesus está celebrando ali com seus discípulos, era uma mesa aberta a todos que desejassem servir com interesse de coração a Deus. Lá no Egito, lá em Êxodo, quando eles saem do Egito, da escravidão do Egito, Êxodo deixa bem claro, e os textos deixam bem claro que não saíram só os egípcios, não saíram só os israelitas, mas os egípcios que creram em Yahvé, no Deus poderoso que tinha mandado todas aquelas pragas. Aqueles que creram seguiram junto com os israelitas, deixaram o Egito, deixaram a sua pátria e agora fazem parte de uma nova jornada rumo à terra prometida, como um só povo, como os judeus, como um povo único, o povo de Deus, tanto israelitas como egípcios e certamente pessoas de outras nações.
Jesus então reúne os seus discípulos num cenáculo. Se não me falha a memória, se você é do Nordeste, eu acho que o nome fica mais fácil para a gente lembrar, é alpendre. Alpendre é varanda, mas em algumas casas do Nordeste, na parte de cima da casa, tem uma cobertura, um varandão lá em cima, é assim? É isso? É isso. Ok, isso que alguém estão aqui em cima confirmando. Eu lembro, eu sou do Ceará, eu lembro também que tinha assim. E geralmente nessa parte de cima era onde eles se reuniam e faziam as festas, os banquetes, e geralmente era espaço suficiente para fazer refeição para mais ou menos umas 30 pessoas, dependendo do tamanho da casa. A sala estava mobiliada, os discípulos encontram aquele local preparado para receber, e é interessante que mesmo sem Jesus ter lá, tudo acontece conforme as palavras de Jesus. O homem carregando a vasilha de água, o cenáculo preparado, todos os utensílios esperando a chegada de Jesus. Os versículos de 17 a 21, então, vão nos trazer a seguinte referência. Ao cair da tarde, foi com os 12. Alguns discípulos já tinham ido, preparam tudo, voltam e falam, está preparado, podemos ir. Então Jesus, ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus, um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que não lhe houvera nascido. A afirmação de Jesus aqui nesse trecho, nesse momento ali de comunhão, eles se reúnem para celebrar a comunhão, para dizer a família está em paz entre nós e com o próprio Deus. Mas Jesus começa esse momento de celebração da ceia falando: entre nós há um que vai lhe trair. Jesus faz uma declaração, e nessa declaração nós temos 3 afirmações proféticas que estão aqui registradas. Uma, a traição de Judas. Versículos de 12 a 21 vão colocar isso. A deserção dos discípulos, e a negação de Pedro. A gente olha geralmente e Pedro é o que mais fala e é o que mais toma fama. Mas quando Pedro fala, jamais te negarei, e os outros discípulos todos concordaram, jamais negaremos ao Senhor. E Pedro vai lá e na hora da coisa apertar para ele ali na frente, na casa do sacerdote, enquanto Jesus estava sendo julgado, ele nega a Jesus. Mas os outros discípulos que afirmaram com toda a categoria ali, vamos estar contigo, fugiram. E aí nos faz lembrar que há várias formas de negar. Nós às vezes negamos com palavras, mas em outras vezes nós nos calamos e negamos pela omissão. Ou como os discípulos negamos, fugindo da situação, estando bem longe, para depois falar: não, mas é porque eu não estava lá. Eu recebi uma ligação, um WhatsApp aqui, tive que sair correndo, então não deu tempo, não pode me culpar porque eu nem estava lá. Mas eles tinham se comprometido com Jesus, dizendo que estariam com eles. Então, Jesus aqui, antes de tudo isso acontecer, ele está dizendo: Judas vai me trair, um de vocês vai me trair. Depois a gente vai, pelo texto bíblico, descobrir quem é que é Judas. Todos vocês vão se desertar. E Pedro, então, vai me negar. Jesus sabia de tudo que estava para acontecer. E mesmo assim, ele caminhou de forma soberana em direção à vontade de Deus. E a direção, a vontade de Deus para ele, a direção que Deus estava dando, não era uma casa. Fui para a igreja, recebi uma casa, fui para a igreja, recebi uma promoção, fui para a igreja, ganhei um carro. A direção que Deus estava dando para ele era isso. Porque o propósito de Deus é que, pelo derramar do sangue de Jesus, eu, você e todos aqueles que aqui estão relacionados tivessem a possibilidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador e alcançarem então a salvação. Ele sabia da traição, ele sabia da deserção, do amor não demonstrado de Pedro, e mesmo assim ele consegue seguir o seu caminho. No cenáculo, Jesus demonstrou o seu amor por todos os discípulos e até mesmo por Judas. E isso é interessante, porque se nós olharmos friamente, às vezes a gente fala: não, eu amo,
eu quero, mas a gente quer aqueles que a gente já tem afinidade. E Jesus não se negou nem a demonstrar amor e a acolher, mesmo aqueles que iriam negá-lo. E se você olhar, nenhum dali escapou. Né? Cada um em um grau diferente, mas uns dispersaram, fugiram. Pedro nega com palavras e Judas nega com atitudes. Né? Mas Jesus olha com eles e os ama assim mesmo, sabendo das suas falhas. Jesus dá oportunidade, demonstra o amor lavando os pés de cada um daqueles discípulos. João 13, verso 5 vai dizer isso. E mesmo sabendo que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o propósito de trair Jesus, Judas recebe o amor de Jesus. O triste é que Judas não se quebranta, não se arrepende. Ao contrário, ele finge plena comunhão. Ele come com Cristo. E nos outros textos, nos outros evangelhos, Judas o autor do texto chega a colocar na boca de Jesus, falando, certamente não sou eu. Né? Olha, todo mundo aqui, eu não. Né? E ele sabia o que já estava para ser feito, ele já sabia o que estava acontecendo. Jesus declara que seria traído por um amigo. O traidor se assentava à mesa com Jesus. Para a gente é fácil, hoje em dia não está. Mas a gente consegue ir no shopping e dividir uma mesa. Às vezes a mesa de 4 lugares ali, você senta você aqui com outra pessoa, e às vezes 3 pessoas na mesa, ninguém se conhece, senta, come, às vezes nem conversa. Às vezes você e um amigo e a mesa do lado, a cadeira do lado aqui, com mais outras 2 pessoas desconhecidas. Mas para o judeu não é assim. Para o judeu dividir uma refeição, ele tem que estar à vontade, porque o significado não é só sentar um lugar para comer. Quando na cultura judaica, sentar junto para comer significa você tem a liberdade de entrar na minha casa, você fazer parte da minha vida, e você tem a liberdade de opinar sobre aquilo que eu faço. É como se o judeu estivesse falando, eu te respeito ao ponto de te ouvir. Eu te amo tanto que te chamo para a minha casa, para essa refeição, e a minha vida está aberta para você. É uma declaração de que aqueles que estavam ali faziam parte da vida de Jesus. Mas tanto Pedro quanto Judas não valorizam isso. Não valorizam esse mundo. O próprio Satanás entra em Judas. João 13, 27 vai dizer isso. Judas sai da mesa, vai se unir aos inimigos de Cristo e vai lhe entregar Jesus por 30 moedas. Se você tiver a curiosidade, ou se você estiver lendo a Bíblia em ordem cronológica, você acabou de passar por Levítico, vai descobrir, e se fez a leitura um pouquinho mais de observação, você vai descobrir que 30 moedas é o preço de um escravo doente, ou de um animal ferido. Judas vendeu Jesus pelo menor preço que ele podia. Ele sequer valorizou a Jesus, se a gente levar em consideração financeira, que não deveria, mas ele não vendeu por preço de um escravo bom, saudável, ele vendeu por um preço de um animal ferido, doente, um escravo doente. Ele não valorizou o seu mestre. O que causou a ruína de Judas, irmãos, foi a falta de arrependimento. Porque a consciência dele estava calma, ele já estava acostumado, ele já não fazia tanta questão, ele já não se envolvia, não havia mais arrependimento, só havia apego material. Maria, poucos dias antes, quebra aos pés, derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume que nós vimos aqui e equivaleria ao preço de mais aproximadamente 45 mil reais. E Judas se incomoda pelo dinheiro jogado fora, para poucos dias depois ele jogar fora a sua própria vida. Seu apego às coisas do mundo levaram Judas à destruição. Judas preferiu a riqueza, o prazer, passageiros, e abriu mão de uma vida ao lado do Pai, abriu mão da sua vida eterna. A cerimônia continua, a estrutura da ceia ali continua. Em Marcos capítulo 14, de 22 a 26, vai dizer assim: enquanto comiam, tomou o pão. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e partiu-lhes e deu-lhes, dizendo: tomai, isso é o meu corpo.
A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Pelo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante da gente considerar, porque fica solto a cerimônia da Páscoa judaica ali. Jesus era judeu, ele estava celebrando a Páscoa dentro dos padrões judaicos daquela época. E a gente lê só nos evangelhos: e tomou o pão e tomou o cálice. A gente acha que sabe que tem um cordeiro, porque fala que matou o cordeiro, mas aqui não diz que eles comeram o cordeiro, não dá muitos detalhes. A gente tem que olhar o texto com cuidado. Tá? E a cerimônia judaica acontece em 8 etapas. E as 8 etapas são basicamente assim. Aqui Jesus vai fazer todo esse ritual, e ele, ao final, que ele vai falar: tudo isso que nós vivemos dessa cerimônia agora terá um novo significado. Estou instituindo uma nova aliança, porque agora não mais o cordeiro, agora pelo meu sangue derramado. A cerimônia judaica começava assim: o chefe da família, não o sacerdote, o chefe da família pegava o vinho e ele abençoava o vinho, e eles então tomavam a primeira taça de vinho. Depois vinha o pão, as ervas, as frutas cozidas, o cordeiro, todos eram colocados sobre a mesa, e então o chefe dessa casa abençoava aquela comida que estava posta sobre a mesa. Mas até aqui, a única coisa que eles tinham feito era tomar primeiro o cálice de vinho. O resto está todo mundo olhando para ver o que ia acontecer. E quando a mesa estava posta, a bênção do vinho já tinha sido dada. O filho mais novo deveria perguntar, ou o filho mais novo ou o mais novo que estivesse ali no local, deveria perguntar para aquele chefe da família ali: por que essa noite é importante? E o pai daquela família deveria contar a história de Êxodo, e ele fazia isso contando a história e recitava então uma sequência de salmos que está envolvida aqui na cerimônia da Páscoa, chamada Salmos de Halel. Salmo de Halel começa no 113 e vai até o 118. E nesse primeiro momento aqui, ele recitava ou 113 ou 114. O 114 diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio do povo de língua estranha, e aqui a língua estranha eram os egípcios, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. Jordão se tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros no rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, por que te tornastes atrás? Os montes, por que saltais como carneiro, e vós, colinas, como cordeiros no rebanho? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e os seixos em manancial. O que o Salmo 114 está dizendo, ele está declarando em alguns pontos desse salmo feitos que aconteceram na trajetória do povo durante o deserto. O mar se abriu, o rio Jordão recuou, saiu a água da rocha, a água amarga se tornou em doce, Deus conduziu o povo. E isso era um salmo que ajudava então a relembrar. Feito isso, aquele chefe da família tomava então a segunda taça de vinho, e era trazido então os pães ázimos para serem abençoados e distribuídos, e a refeição então era servida. Enquanto antes da refeição ser servida, ele fazia então uma segunda bênção, e aí essa bênção você vai encontrar na Mishnah, e ela vai dizer assim: bendito és, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes surgir o pão da terra. É uma referência ao maná que eles comeram durante 40 anos no deserto. Geralmente o chefe da família distribuiu o pão em silêncio, mas aqui agora o silêncio de Jesus é quebrado, e ele então anuncia: este é o meu corpo. Ele abençoa o pão que desce do céu, que vem do céu, e ele fala: este agora é o meu corpo, que é dado em favor de vós. A Páscoa celebra a libertação
e a provisão de Deus. O pão que eles ali estavam distribuindo, o pão sem fermento, ou pão asma, como é dito, é também conhecido como pão de aflição. Êxodo 34, 18 e Deuteronômio 16, 3 vai usar esse termo. Assim Jesus estava declarando que a nossa libertação, a nossa redenção viria por meio do seu sofrimento. Isaías 53, 5 vai dizer isso com todas as letras: por suas pisaduras nós fomos sarados. Quando os discípulos o tomam, participam então da morte, do sacrifício, compartilham da salvação que nos é dada por meio do derramar do sangue de Jesus na cruz, por cada um de nós. Quando nós participamos desse pão, ele não vai se transformar em nada, mas ele vai nos lembrar de todo o sofrimento de Jesus por cada um de nós. O pão de dores, o pão das aflições, nos lembram das aflições e do sofrimento de Cristo, feito por te amar, por me amar, mesmo que nós não viéssemos a ser merecedores desse amor. A sétima etapa, então, era a bênção final, e eles cantavam mais uma parte dos Salmos de Halel. E o Salmo de Halel, 113 a 118, o 115, eu quero nos convidar a participar. O 115 diz: não a nossa, mas ao teu nome, da glória. Depois de recitar o Salmo de Halel, um desses Salmos de Halel, e aqui nós cantamos, era feito então a última bênção, e aquele líder daquela família tomava a última taça de vinho, e nessa última taça de vinho ele fazia bênçãos com base em Êxodo capítulo 6, versículo de 6 a 7. Ele celebrava a libertação, ele celebrava o fim do jugo, ele celebrava o resgate e ele celebrava a união com Deus. Êxodo 6 e 7 vai estar dividido exatamente nesses 4 pontos, e ele vai falar: eu vos livrarei do jugo do Egito, vos libertarei da escravidão, vos resgatarei e vos farei meu povo e serei vosso Deus. Jesus então, depois de haver ceado, é o que o texto disse, toma o pão e toma o cálice, e disse: esse é o cálice da nova aliança. E a base da religião judaica toda consistia e era baseada na obediência aos mandamentos, na guarda da lei. Só que até aqui nenhum conseguiu cumprir o mandamento, a lei, nenhum conseguiu guardar com inteireza todas as leis. A lei então sendo quebrada, quebrava-se o pacto e Deus se afastava do seu povo. Ninguém podia guardar a lei, sempre havia débito, sempre havia alguém que estava devendo alguma coisa a Deus. Jesus agora ratifica, cria e informa: há um novo pacto. Nenhum de vocês conseguiu cumprir a lei com inteireza, eu cumprirei no lugar de vocês. Aquele que nasceu e viveu sem pecados se entregaria à morte, se fez pecado por nós, para que através do seu sangue pudéssemos ser alcançados pela salvação. Há uma nova classe de relacionamento entre Deus e o homem, começando a partir de agora da ceia. Não dependemos mais da lei, dependemos agora do sangue de Jesus derramado na cruz. O antigo pacto, que deveria ser confirmado vez após vez pelo derramar do sangue de um animal, não mais precisava de um sangue de um animal sendo derramado, porque o sangue, o pacto agora
vem através do sangue de Jesus. Na velha aliança, o homem buscava fazer o seu melhor para se aproximar de Deus. E nunca conseguiu. Na nova aliança, Deus deu o seu melhor. E Ele dando o seu melhor para cada um de nós. Nós conseguimos nos aproximar do Senhor. A ceia é a ação de Jesus em favor de muitos. Ela é a boa notícia. Assim como o sangue do Cordeiro lá no Êxodo foi passado nos umbrais das portas, nas laterais de cada porta e em cima, para que quando o anjo da morte chegasse ali no Egito, visse o sangue na porta, não entrasse naquela casa e não tomasse a vida do primogênito. Agora o sangue de Jesus é passado não nos umbrais das nossas casas, mas o sangue de Jesus é derramado em nosso coração, na nossa mente, na nossa caminhada, nos purifica dos pecados, nos faz uma nova criatura. O Cordeiro morre para proteger a cada um de nós. Lá no início do Evangelho de João, você vai ver João Batista olhando para Jesus e declarando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus também morre numa cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar. E agora, cobertos pelo sangue do Cordeiro, nós então podemos viver uma nova vida. Aquele que recebe o Senhor, a Jesus como seu Senhor e Salvador, é lavado e remido por esse sangue. Como o Cordeiro Pascual foi morto na celebração, no dia de celebração da Páscoa, Jesus também foi morto na celebração da Páscoa. Seu sangue, como do Cordeiro, foi aspergido sobre o altar para pedir perdão pelos pecados daquela nação, daquele povo. O sangue de Jesus derramado na cruz é a libação dos nossos pecados, é o perdão que vem sobre nós, por meio da morte e da ressurreição, que ora é simbolizado na ceia pelos dois elementos, o pão e o vinho. Jesus faz uma nova aliança, fala do seu sofrimento, o pão de aflições, e fala do vinho, o seu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Todos os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador foram então feitos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gálatas capítulo 3, 26 diz: pois todos vós, filhos de Deus, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Depois de ter feito todo aquele simbolismo que era característico da ceia judaica, depois de haver ceado, Jesus então tomou o pão e o vinho. Marcos 22 vai dizer: enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e disse: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças aos seus discípulos, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. E ele lhes disse: isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Assim como o Senhor Jesus, eu quero lhes convidar então nessa noite, aqueles que já reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador, que já desceram as águas batismais, professando e testemunhando publicamente que Jesus é Senhor de sua vida, soberano sobre sua vida. Se você já aceitou a Jesus, já testemunhou isso descendo as águas batismais, eu quero lhe convidar então a pegar o primeiro elemento. Todos juntos, vamos partilhar o primeiro elemento. Sempre te agradecemos porque o Senhor pagou o preço pelo nosso pecado. O Senhor sofreu, Pai, a ira de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Muito obrigada porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Muito obrigada, Senhor, porque por Jesus nós somos salvos e podemos estar na tua presença, exaltando e glorificando o teu nome.
Em nome de Jesus. Em seguir tomou Jesus no cálice, e tendo dado graça a Deus, seus discípulos e todos beberam dele. Uma nova aliança. Uma nova aliança que me leva para perto de Deus. Não pelo que eu posso, não pelo que eu consigo, não pelo que eu tenho, mas me leva para perto de Deus por aquilo que Jesus fez por mim e tem feito através da minha vida. Foi o sangue de Jesus que me amando se derramou para me trazer perdão e restauração. Senhor, nosso Pai, vamos chegar a vocês, Senhor, por este privilégio de estarmos participando deste memorial, lembrando que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz, ressuscitando para nos salvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem caminhado, tem nos ajudado, e essa é a nossa alegria. De estar na tua casa, te louvando, te adorando, pela honra e glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus celebra a ceia com seus discípulos, até com aquele que iria trair, com Judas. Celebra a ceia com seus discípulos, até com Pedro, que iria negá-lo, até com aqueles que iriam fugir e negar com a ausência ou com o silêncio. Ele não excluiu ninguém, como também não exclui hoje aqueles que vão negá-lo mesmo sabendo o que vão fazer, como não exclui hoje aqueles que ele sabe que vão continuar alimentando aqueles pecados de estimação, aqueles que são repetidos. Jesus ainda assim nos ama. Ele dá a mesma oportunidade a todos e ele continua convidando a mim e a você para se sentar à mesa, convidando para fazer parte da mesma família, do mesmo corpo, para, através da sua morte, derramar do seu sangue e a sua ressurreição, mesmo sabendo que somos pecadores, como diz a música. Venhamos também a ser merecedores da sua graça, porque não é o que fazemos, é o que ele fez por nós. Judas, aquele que mesmo vivendo, usufruindo tudo isso, se esquivou e se afastou da vontade de Deus, buscou juízo para si, por ter consciência do seu pecado, por não estar disposto a abandonar, não buscar perdão, não renunciar à sua vida, preferiu continuar preso à escravidão do pecado, e o pecado levou à morte. Jesus chega ao final daquela cerimônia, e como na cerimônia judaica, há 4 promessas de libertação da escravidão, libertação do jugo, reconciliação com Deus. Agora Jesus chama para perto os seus discípulos, e assim como a 4ª taça de vinho, a bênção da 4ª taça de vinho é proferida, agora Deus olha para nós e deixa-nos uma promessa. A 4ª taça dizia: Jesus, nós seremos um só povo com Deus. Agora Jesus olha e fala: nós estaremos juntos quando o reino de Deus se manifestar sobre a
aqui pelo vinho, ofertado, oferecido a mim e a você, para aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim, desta forma, Jesus está fazendo como no Velho Testamento, cumprindo a promessa feita lá em Êxodo, que um dia seremos um só povo com Deus. Jesus agora fala, essa nova aliança, através do meu sangue, abre as portas do reino dos céus e nos faz olhar para o passado e vermos a cruz. E ao olharmos a cruz, sabemos que o plano da redenção de Jesus e de Deus para cada um de nós, através de Jesus, se cumpre. Jesus não se nega a nos salvar. Ele deseja que você tenha comunhão com Ele. Gênesis capítulo 12, versículo 3 vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através da morte de Jesus, esse texto se faz verdade. Somos abençoados pela morte e o derramar do sangue de Jesus. Mas aquela celebração não aponta apenas para a cruz, o futuro imediato dali que estava para acontecer, para nós já passado, mas um futuro imediato para eles. Mas aponta também para o futuro, quando nós estaremos unidos com Deus, sentados à mesa da comunhão, participando das bodas do Cordeiro, quando o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, será o anfitrião desse banquete celestial, e não mais o pastor ou o chefe de uma casa vai conduzir a celebração, mas o próprio Senhor Jesus vai distribuir o cálice que representa o seu sangue, vai ofertar o pão que representa o seu corpo, e nós vamos então participar desse grande momento. Apocalipse 19:9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor Jesus então nos convida a olharmos para o passado e, ao nos lembrarmos da cruz, voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para entender que o caminho que nos leva à presença de Deus não é pelo meu esforço. Nada do que eu viesse a fazer poderia mudar ou me fazer alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas é pelo sacrifício de Cristo na cruz, sua autoridade, sua soberania e seu amor. Hoje, Ele olha para mim e para você e fala: há um caminho aberto ao céu. E você pode escolher trilhar. Não é impositivo, é ofertado, é um presente. Mas eu posso te garantir, quando você escolhe servir a Deus, essa é a melhor decisão que você pode ter na sua vida. Nós olhamos para a cruz e nós olhamos para o futuro, porque um dia o nosso Senhor Jesus virá nos céus com poder e grande glória. Ao soar do toque da trombeta, Ele irá recolher todo o seu povo e nós nos reuniremos com Ele para esse banquete. Participa desse banquete aquele que abriu o seu coração e falou: eu quero servir a Cristo. A ceia, sobre todas as coisas, é a oportunidade que Deus nos dá para reavaliarmos as nossas alianças com Ele, para nos fazer refletir sobre como nós estamos andando, com as escolhas que nós estamos fazendo. E nesse momento, buscarmos o perdão e a restauração e assumimos o compromisso com Ele. Nós chegamos ao final da celebração. Hoje nós passamos rapidamente sobre todo o memorial da Páscoa judaica e o ressignificado que Jesus traz dela para cada um de nós. E nesse ressignificado Ele olha para cada um de nós e diz: se você quiser, há a esperança de uma vida futura, abençoada por Deus. Se você quiser, há um lugar à mesa para comunhão com o Pai. Se você quiser. Se você quiser.